Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo de número 11. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo de número 11. Diz assim a Bíblia Sagrada: respondeu Jesus, versículo 22, Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberão, e assim lhes sucederá. Quem entendeu? Quem entendeu? Ora comigo, diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem hoje é: sua vida se move pela fé. Sua vida se move pela fé. Uma das coisas que você precisa gravar na sua mente é que a fé é muito importante. A fé é muito importante. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que você foi salvo pela graça por meio da fé. E isso não vem de você, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus te deu a fé. Deus te entregou a fé. E é por isso que é por ela que você é salvo. Pela graça de Deus, por meio da fé. A Bíblia também diz que Jesus, conversando com seus discípulos, falando acerca da perseverança, da persistência, da pessoa continuar persistindo em Deus e com Deus, Jesus chega para os seus discípulos em Lucas 18:8 e ele pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar a fé? Será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar a fé no coração das pessoas? Será que as pessoas vão continuar crendo? Será que as pessoas vão continuar depositando sua fé em Deus? A fé é muito importante. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus deu a cada pessoa a medida da fé. Você recebeu de Deus a fé. Então a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para você viver. E é por isso que você precisa se movimentar pela fé. Você precisa mover a sua vida pela fé. É pela fé que a sua vida vai. Então agora você precisa entender que você não anda mais por moto próprio, você anda dirigido pela fé que Deus colocou no seu coração. A palavra de Deus conta a história de um homem, lá em Lucas no capítulo de número 7, que ele tinha 100 homens sob o seu cuidado. Não aparece o nome desse homem, mas ele era um centurião. E a Bíblia diz que esse homem tinha 100 homens sob o seu comando, e um dos seus servos, ele passou mal, ficou doente, estava terrivelmente enfermo. E aí ele pede para que os seus amigos, seus auxiliares, vão até Jesus, porque eles ficaram chegado em Cafarnaum. Então ele pediu: por favor, vai até Jesus e fala com ele sobre o meu servo que está machucado, que está doente e que precisa ser curado. E aí Jesus foi com eles. Eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, a situação é a seguinte: o meu Senhor tem um homem muito especial para ele, que está doente, que precisa ser curado. O senhor pode ir na casa do meu Senhor para curar o servo dele? E a Bíblia diz que Jesus foi com eles. E quando estava chegando próximo da casa do
do centurião, o centurião vem ao encontro de Jesus e diz assim: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Basta uma palavra que o Senhor mande e o meu servo será curado. E aí Jesus continua ali aquela história, e Jesus chega para os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca encontrei uma fé tamanha em Israel. Eu já andei por Israel, eu já passeei aqui na cidade, mas eu não encontrei em Israel tamanha fé. Se homem acreditar que uma palavra pode curar o servo dele, demonstra para mim que esse homem tem muita fé. E a Bíblia diz que quando aqueles homens que foram procurar Jesus voltaram para casa do centurião, chegaram lá e o homem já estava curado. Eu queria dizer para você que para a cura ser estabelecida na sua vida, basta uma palavra de Jesus, porque você já tem a fé no seu coração. Você tem fé, você tem uma tamanha fé, um nível de fé, você tem fé dentro de você. Deus colocou a fé em você e basta uma palavra de Jesus para que a cura se estabeleça. Quem está entendendo, diga amém. Uma palavra de Jesus. E hoje eu vim aqui dizer para você que porque você tem fé no seu coração, não há nada que fique fora do seu alcance. Porque você tem fé no coração, você sabe que as coisas mais fantásticas da vida vão acontecer para você só porque você acredita em Deus. Porque você tem fé no coração, você pode entender que essa fé pode mudar qualquer situação que parecia impossível para você. Só porque você tem fé no coração, as coisas podem acontecerem na sua vida, porque a fé destranca a porta para impulsionar a nossa vida, impulsionar a nossa imaginação, impulsionar a gente para algo além de nós mesmos. Então a fé é isso, é você entender que você está conectado com um Deus que tudo pode, e Deus está conectado com você. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha uma hemorragia muito séria. E a Bíblia diz que ela já estava sofrendo há 12 anos com essa hemorragia crônica. E ela padecera sob o cuidado de vários médicos. Eu imagino que ela foi em todos os médicos que ela pudesse ir. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus ia passar na cidade dela, no bairro onde ela morava e na rua onde ela morava. E ela disse, quando ela ouviu o som, o barulho da multidão que vinha com Jesus, ela pensou: eu vou me encontrar com Jesus e eu vou tocar nas vestes dele, porque se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E aí ela vai por entre a multidão e passa por entre os discípulos e vai até onde Jesus está e toca na orla das suas vestes, na bainha das suas vestes. E na hora que ela toca na bainha das vestes de Jesus, naquele exato momento, o sangue parou de jorrar e ela começou a se sentir completamente junto, não querendo compartilhar a situação, porque era uma vergonha para ela naquele momento. Ela chega por trás de Jesus, se ajoelha nos seus pés, e ela diz: Senhor, fui eu quem te tocou. E aí ela conta a história, e Jesus olha para ela, pega na mão dela, e ele diz para ela: filha, a tua fé
te curou. A tua fé te curou. Jesus estava declarando para ela que ela tinha fé, e que a fé que ela tinha nele curou. Ele disse: agora pode ir para casa e fique livre do seu sofrimento. Jesus cura homens, Jesus cura as mulheres, porque homens e mulheres têm medidas de fé que Deus colocou dentro deles. Sabe, quando você olha para esse texto, você entende por que Deus colocou a fé dentro de você. É para você acreditar que coisas sobrenaturais podem acontecer. É para você acreditar que existe alguém maior do que você, que pode fazer por você o que você precisa que Ele faça por você. Sabe, a Bíblia conta a história de um homem que também acompanhava a multidão. Ele estava no meio da multidão, e aí naquele dia ele disse: eu vou levar o meu filho. E ele vem com o filho dele para a multidão com Jesus. E aí ele chega perto de Jesus e ele fala: Jesus, eu trouxe esse meu filho para o Senhor orar por ele, para o Senhor curá-lo, porque esse meu filho aqui, ele tem um espírito maligno que o impede de falar. E esse espírito maligno, onde quer que o apanhe, ele o joga no chão. E aí ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica todo enrijecido, ele fica duro. Eu pedi aos teus discípulos para que eles orassem e expulsassem os demônios dele, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Aí Jesus falou: traga meu menino. Então eles trouxeram o menino. E quando o espírito maligno viu Jesus, imediatamente ele causou uma convulsão no menino, e o menino começou a ficar ali naquela situação de meio que sentindo-se incomodado, e ele caiu no chão. Ele caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca, espumando pela boca. E aí Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo esse menino está assim? Há quanto tempo esse demônio acompanha essa criança? E o pai falou: desde a infância, desde a mais tenra idade, ele tem essas perturbações, ele tem essas ações demoníacas. Muitas vezes o pai disse: o demônio joga ele no fogo, e aí ele fica todo queimado, quase morre. Outras vezes o demônio joga ele na água, e ele fica lá boiando, tentando, se afogando, quase morrendo. E aí o pai disse: mas se o Senhor pode, faz alguma coisa por nós, Jesus. Jesus, se o Senhor pode, tem compaixão da gente. Jesus, se o Senhor pode, abençoa aí minha casa, minha família, me ajuda, cura esse menino. E aí, no versículo 23, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê.
Aí a Bíblia diz que imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, eu também acredito, eu também boto fé, eu também creio. Ele disse: eu também tenho fé. Me ajuda, porque eu processei na incredulidade. E aí, quando Jesus viu que a multidão estava chegando, ele chamou o menino e repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquele menino. Ele disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nesse menino. Aí o espírito maligno gritou, ele agitou violentamente o menino e saiu. E o menino ficou como que morto, e algumas pessoas pensaram: ele morreu. Mas Jesus pegou o menino pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. E depois, ele entregou para o seu pai o menino liberto dos demônios. Sabe, gente, o texto bíblico diz que depois que eles chegaram em casa, os discípulos falaram assim: Jesus, explica para nós, o que aconteceu? A gente tentou expulsar os demônios daquele menino, e os demônios não saíram. Os demônios nem ligaram para a gente. O que aconteceu, Jesus? Aí Jesus respondeu para eles e disse: existe uma certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então eu quero dizer para você que não adianta você jogar água quente nas pessoas, não adianta você gritar com as pessoas, não adianta você fazer o que você quer fazer com as pessoas. Existem castas de demônios que elas só vão sair das pessoas se você estiver jejuando, se você estiver orando, se você estiver com a sua vida em oração e com a sua vida jejuada. Tudo é possível que crê. Você tem que sair daqui hoje entendendo que a fé é o início de todas as realizações da sua vida. Você tem que compreender que a fé é uma conexão com alguém que é maior do que você mesmo, você mesma. A fé é uma conexão com Deus. Então é você e Deus, é Deus e você. É um relacionamento. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 e versículo 6 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então quando você entende que você tem a fé e que a fé é importante, você sabe que se você acredita que Deus existe, se você deposita fé nele, se você demonstra a sua fé para ele, você sabe que você vai ter resultados, você sabe que você vai ter os frutos, você vai ver os frutos, você sabe que você vai ter a recompensa, você vai ver algo que vai acontecer, porque a fé, ela é uma atitude da nossa vida, como que nós demonstramos quando nós estamos de fato crendo que Deus realiza coisas maiores, coisas grandes, coisas extraordinárias. Entenda uma coisa: toda vez que você botar a sua mão na sua cabeça e entender que a fé é importante e que você tem fé, você está querendo mais intimidade com Deus.
Quanto mais você entende a questão da importância da fé, mais intimidade com Deus você quer. Você quer ter mais intensidade nas coisas espirituais. Quanto mais você compreende a questão da fé, mais ousadia você tem, mais coragem você tem, mais determinação você tem, mais ousadia nas coisas você é, porque você sabe que tem alguém maior do que você, conectado com você, que pode fazer o que você não pode fazer. Fé é conexão com Deus. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ele falou assim: vocês tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. A fé que vocês têm, ela é semelhante à fé de Deus. Então o que Deus é, o que Deus tem, o que Deus Ele reparte. Então é característica de Deus, é natureza de Deus, é atributo de Deus. Então Ele coloca em mim, Ele coloca em você. É por isso que Jesus falou para eles: vocês podem, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é, se vocês tiverem uma fé igual a mostarda tem, vocês poderão pedir esse monte: sai daqui, vai para lá. E se você não duvidar no seu coração, se você acreditar no que você está falando, vai acontecer. E ele disse: quando vocês estiverem orando, tudo que vocês pedirem, creiam que vocês já receberam, e vocês terão. Creiam e vocês terão. Então Jesus sempre desafia a gente a acreditar sempre, a demonstrar a nossa fé sempre. Isso quer dizer que eu preciso viver a minha vida movimentada pela fé. A minha vida é movimentada pela fé. Ela se move pela fé. Jesus contou uma outra história. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 15, que um dia ele estava saindo de uma região chamada Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia, natural desse lugar, ela veio até Jesus e começou a gritar, porque Jesus estava sempre com a multidão estava sempre com Jesus. Era assim, era Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão atrás. E a mulher estava lá, no meio da multidão. Aí ela veio gritando no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha, ela está lá em casa, e ela está endemoniada. Jesus, ela está sofrendo muito. Aí Jesus não respondeu palavra. Aí os discípulos chegaram para ele e falaram: Jesus, manda essa mulher embora. Ela vem gritando aqui no meio da multidão, fazendo esse escândalo aqui no meio da multidão. Aí Jesus respondeu para os discípulos: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Aí a mulher veio, se aproximou de Jesus, dobrou os seus joelhos e adorou Jesus e disse: Jesus, me ajuda. E aí Jesus, vendo aquela fé que ela demonstrava, porque a sua filha estava dentro de casa, endemoniada, Jesus olha para ela no versículo 28 e ele diz: mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Vou pedir para a mídia colocar para você aí Mateus 15, 28. Ele diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja.
E naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Note bem, Jesus falou: mulher, grande é a fé que está dentro de você. Mulher, você tem fé. Mulher, você tem fé. Grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E imediatamente, naquele momento, a filha foi curada. Ah, meus irmãos, hoje eu vim aqui dizer para você que você tem fé em Deus. Você não está perdendo seu tempo, não. Você tem fé em Deus. Hoje você pode sair daqui dizendo: eu não duvido no meu coração. E você pode sair daqui hoje dizendo: eu creio que o que eu pedir em oração eu receberei. Hoje você pode sair daqui dizendo: tudo é possível porque eu creio. Hoje você pode sair daqui dizendo: eu tenho a fé do tipo de Deus e não a fé do tipo dos homens. Ainda que você não esteja vendo, você já possui. Ainda que você não esteja vendo, você já possui. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Ainda que você não esteja vendo, não te faltará. É pela fé. O seu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele suprirá, isto é, está no futuro. Porque a fé, você pode não estar vendo nada agora, mas você já possui tudo. Tem gente aqui que toda a sua casa vai vir servir a Deus. Vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não está vendo a casa ainda, não está vendo a família ainda, seu filho não veio, sua filha está desviada, o seu marido afastou, você não está vendo, mas pela fé, você já enxergou. Sabe, gente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, ele disse: cri, por isso eu falei. Cri, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu declaro. Eu creio, por isso eu falo. Eu acredito, por isso eu prego. Eu acredito, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Então a sua fé vai afetar os seus pensamentos. A sua fé vai afetar os seus sentimentos. A sua fé vai afetar as suas palavras. Vai afetar a sua linguagem. A sua linguagem passa a ser uma linguagem de fé. Passa a ser uma linguagem profética. Uma linguagem de quem acredita. Porque você é uma pessoa justa. E o justo não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Você é uma pessoa justa, e o justo viverá pela fé que ele tem. Pode aplaudir ao Senhor. A fé que você tem vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você vive pelo que você acredita. Então todo dia você ouve a palavra de Deus. Você tem o seu momento devocional com Deus.
Você tem o seu relacionamento diário com Deus. Você tem a sua mesa com Deus. Você tem o seu contato com Deus. Todo dia você está ouvindo a palavra de Deus. E todo dia Deus está falando com você. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E Ele colocou a fé dentro do seu coração. Aí todo dia você está praticando. Você está se movendo. Você está se movimentando. Você está se movimentando pela fé. É pela fé. Porque você vive pelo que você acredita. Como é que você está agora? Agora você está salvo pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Como é que você está agora? Agora você está vivendo uma realidade da presença de Deus. Agora você pode ver a glória de Deus. A sua vida agora é uma vida em que você vive dia após dia, de fé em fé, de graça em graça, de vitória em vitória e de glória em glória. A sua vida agora é diferente. Agora você está cercado de pessoas que te impulsionam a níveis maiores de fé. Agora você está rodeado de pessoas que têm fé em Deus. Então isso vai te fortalecendo ainda mais. Agora você está rodeado de pessoas que creem em Jesus, como você crê. Agora você está cercado de pessoas que acreditam na mensagem da cruz, como você acredita. Agora você está rodeado de pessoas que acreditam na salvação, como você acredita. Agora você está rodeado de pessoas que acreditam na eternidade, como você acredita na eternidade com Deus. Agora você está rodeado de pessoas que creem na libertação dos demônios. Você está rodeado de gente crente de verdade, que acredita que os demônios podem sair das crianças, que os demônios podem sair de adolescentes, que os demônios podem sair de jovens, sejam eles meninos ou meninas. Agora você está rodeado de pessoas que acreditam na cura, nos milagres, nas ações sobrenaturais do céu. Agora você acredita que Deus pode curar uma mulher de hemorragia, Deus pode curar um homem de um problema, de um câncer no reto, Deus pode curar um homem de um câncer na próstata, Deus pode curar um homem de um problema que ele tenha no seu intestino. Deus pode curar jovens, Deus pode curar as pessoas. Você está cercado de gente que acredita nos milagres sobrenaturais. Agora você está cercado de gente que acredita na profecia de Deus. Profetas de Deus que estão aqui sempre para te encorajar, estão aqui sempre para te abençoar. Os profetas de Deus que estão aqui sempre com uma palavra de Deus para edificar você, para levantar o seu moral, levantar o seu nível de fé e projetar você para vitórias e conquistas que você precisa. Agora você está cercado de gente que acredita nas promessas de Deus, cercado de gente que tem palavras de conhecimento e que são liberadas e que alcançam o seu coração e abençoam a sua vida. Agora você está cercado de gente que estão aqui e que vê a manifestação de Deus acontecendo e a revelação de Deus sendo todas as vezes trazida até o seu coração. Foi Abacuque que disse, lá no capítulo 3, versículo 2, ele disse: Senhor, eu ouvi a tua fama e eu tremi diante dos teus atos. Ele disse: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazem-nas conhecidas em nosso tempo. Note bem, ele disse: Deus, eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar que o Senhor tirou o povo do Egito, da terra de Gósen. Eu ouvi falar que o Senhor abençoou o povo
E o povo atravessou o Mar Vermelho. E ele foi em direção à terra prometida. E durante 40 anos o Senhor esteve com eles. Eu ouvi a tua fama, e eu vi que o Senhor permitiu que as pessoas atravessassem o Rio Jordão e vencessem os 7 inimigos em terra estranha e entrassem para a terra prometida. Eu vi que o Senhor estava com eles em todo o tempo, e eu tremi diante disso. Agora eu quero fazer um pedido para o Senhor. Deus, realiza de novo. Faz essas maravilhas acontecerem de novo. Traga essas teofanias de novo. Traz esses milagres outra vez. Realiza em nossa época, em nosso tempo, isso de novo. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus vai realizar obras sobrenaturais neste lugar. E esse tempo agora, esse junho de 2025, será o ano em que a sua fé será ativada, seus dons serão ativados, e você verá Deus realizando novamente as maravilhas que Ele quer fazer no meio de nós. Você vai ver pessoas sendo curadas, você vai ver pessoas sendo levantadas, você vai ver pessoas caindo na unção de Deus e recebendo mais poder do alto, sendo batizada com um Espírito novo, uma unção nova. Pessoas vão ser cheias de amor, cheias de alegria, cheias de paz, cheias de compaixão. Você vai ver Deus fazendo maravilhas, porque Deus vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que está lá em casa. É tão cética essa pessoa. Conheço uma pessoa, pastor, que é incrédula, não acredita nessas coisas. Pessoas que duvidam. Conheço pessoas que questionam tudo, pastor. Conheço pessoas que ficam indagando, fazendo conjecturas todas maldosas. Pastor, eu conheço pessoas que vivem com muita incerteza. Conheço pessoas que só vivem compartilhando seus problemas, suas mazelas. Pessoas que ficam só falando dos seus problemas familiares, problemas financeiros, problemas de casamento, seus vícios, suas preocupações. Pessoas com medo do futuro, o que possa acontecer no futuro. Pessoas que não têm nenhum tipo de solução, elas só têm problemas para compartilhar. Mas eu queria dizer para você que está aqui, para você existe uma palavra de Deus liberada, que pode trazer cura. Para você existe uma palavra de Deus liberada, um toque de Deus que pode trazer cura. Para você existe uma promessa de Deus, e Deus diz para você, Isaías 41:10, por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Você é diferente. Se algum dia você tiver medo, a Bíblia diz no Salmo 56, versículo 3, se algum dia eu tiver medo, eu confiarei em ti, eu boto fé em ti, a minha fé está em ti, está em ti. Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não vivam preocupados por coisa alguma. Ao invés disso, orem a Deus, faça o seu pedido a Deus, peça a Deus o que você precisa, e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez por você. Faz o seu pedido para Deus. Você tem uma promessa, então creia no que Deus disse.
até que o que você vê se torne o que ele disse. Quem entendeu? Eu vou repetir para você. Creia no que Deus disse, até que o que você vê se torne no que ele disse. Deus é o mesmo. O seu poder não mudou. O seu espírito não mudou. O mesmo poder que estava em Jesus, o que está em Jesus é o poder que está aqui hoje. Em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem conhecerem o poder de Deus. A fé que você tem gera certeza. Pode até parecer loucura, sabe? Mas Deus se alegra muito com pessoas que têm sonhos aparentemente impossíveis. Deus se alegra muito. O que você vislumbra na sua vida agora pode parecer algo impossível, mas acredite, Deus pode realizar. Deus pode realizar. Jesus falou para os seus discípulos em João 14, 12: eu lhes digo a verdade, é você crer que você pode. Com Deus você pode. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, o seguinte: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Ei, os demônios não vão ficar aqui não. Tem gente cheia de fé aqui. Os que crerem, ele falou, expulsarão os demônios. Então nenhum capiroto vai ficar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu escritório, no seu consultório, nem na sua faculdade. Nenhum capiroto vai ficar lá, porque os que crerem em meu nome expulsarão os demônios. Ele disse, falarão novas línguas. Os que crerem no meu nome falarão novas línguas. Os que creem no meu nome pegarão em serpentes sem correr perigo algum. Os que creem no meu nome, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal algum. Os que creem em meu nome colocarão as mãos deles sobre os enfermos e eles serão curados. E eles serão curados. Eles serão curados. Os que creem em mim colocarão as mãos sobre os enfermos, seja homem, seja mulher, seja uma criança, um menino ou uma menina, um jovem, uma jovem. Eles colocarão as mãos e eles serão curados. Se prepare, porque Deus vai trazer cura sobre este lugar. Algo sobrenatural vai acontecer. Demônios não param aqui. Eles batem em retirada. Quem está entendendo, diga amém. Mas quero concluir essa palavra, quero chamar a banda aqui. Quando você entende a importância da fé, você obedece a Deus. Quando você entende a importância da fé, você entra no modo obediência. Quando você compreende a importância da fé que está dentro de você, você começa a ter coragem, determinação, garra, prontidão, ousadia, pensamentos de vitória, sementes de vitória.
você começa a pensar os pensamentos de Deus, trazer as coisas de Deus para sua mente. Você começa a ver o agir de Deus na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e você diga assim: Deus, eu preciso ter uma fé que mova a minha vida novamente. Uma fé que controla meus pensamentos. Uma fé que controla meus sentimentos, que controla minhas palavras. Uma fé que controle as minhas atitudes. Uma fé que me livre de toda preocupação da vida. Tem gente aqui hoje que precisa fazer um pedido para Deus. Fazer o seu pedido para Deus. Conforme Filipenses 4:6 diz: faça o seu pedido para Deus. Tem gente aqui hoje que talvez o seu pedido para Deus seja um projeto que você desenhou com seu marido, mas não deu certo. Talvez o seu pedido hoje seja abrir um estabelecimento, mas você olha tanta incerteza à nossa volta, o país causando tantas dificuldades para a gente, tempo de recessão, de dificuldade nesse país. Aí você pensa em recuar. Talvez o pedido que você tem que fazer para Deus é para Ele de repente ampliar seus negócios. Talvez você tenha que fazer um pedido para Deus, para Ele abrir uma porta de emprego para você. Então fale para Deus o que você quer que Ele faça para você. Fala para Deus o que você quer que Ele faça para a sua saúde, para a saúde de alguém da sua família. Fala para Deus o que você quer que Ele faça no seu casamento. Fala para Ele, fala: Deus, eu tenho um pedido. É pela minha família. Tem uma menina endemoniada dentro da minha casa. Tem um menino endemoniado na minha casa. Tem um marido doente na minha casa. Tem uma família empobrecida espiritualmente dentro de casa, porque a mulher está doente. Jesus, me ajuda. Faça alguma coisa por mim, Jesus. Jesus, olha para as minhas finanças. Está muito difícil para mim. O meu pedido é: me ajuda. Eu preciso administrar melhor as minhas finanças. Você pode dizer para Ele: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas a partir de agora, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, porque eu creio. E porque eu creio, eu recebo agora. Que todo o meu coração seja tocado pela fé que está dentro de mim. Que todo o meu ser seja controlado pela fé. Que eu melhore a minha linguagem, Jesus. Que eu saiba falar com minha esposa. Que eu saiba falar com o marido. Que eu saiba falar com o filho, com uma filha. Que eu saiba falar com um irmão da igreja. Livra-me
das pessoas perniciosas, maldosas e maledicentes. Eu creio que o Senhor pode me dar. E se eu creio, eu recebo agora. Eu recebo agora. Está tudo bem com o seu corpo. Está tudo bem com a sua alma. Está tudo bem com o seu espírito. Porque você pode chamar para a sua vida as coisas que ainda não existem. Isso é fé. É você viver como se você já tivesse. É você caminhar como se você já obtivesse. Fé é porque você crê, você já possui, você já tem. Você vive pela fé e não pelas vistas. A fé é a certeza das coisas que eu ainda não vi, mas elas virão. A fé é a certeza daquilo que ainda vai acontecer na minha vida. Eu sou justo, e o justo viverá pela sua fé. Ele viverá pela fé. Então, eu creio, logo eu recebo. Pela morte de Jesus, eu sou salvo. Pela palavra de Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo. Pela palavra de Jesus, eu sou liberto dos demônios. Pelas feridas de Jesus, eu sou curado. Eu creio e eu recebo isso. Defina hoje essa nova estação da sua vida com fé. Deixe a fé crescer no seu coração, para você fazer um investimento. Deixe a fé crescer no seu coração, para você acreditar outra vez nas coisas que você não acreditava mais. Deixe a fé crescer no seu coração, para você se envolver num ministério da igreja, para você se engajar numa célula. Deixe a fé crescer no seu coração, para você se casar, ter uma esposa, ter um marido, crente, trabalhador, cheio do Espírito Santo, dizimista, fiel a Deus. Deixe a fé encher o seu coração, para você permanecer casado, não desistir da sua esposa, não desistir do seu marido. Deixe a fé encher o seu coração, para você cuidar melhor dos seus filhos. Deixe a fé encher o seu coração, para você trabalhar, para você ganhar mais dinheiro, para você ser fiel a Deus e fiel às pessoas. Deixe a fé encher seu coração, para você ser mais humilde, para você ser mais simples, mais quebrantada diante de Deus. Deixe a fé encher seu coração, para você sair daqui e dizer: Deus, eu quero servir o Senhor, e eu quero servir as pessoas. Tem gente aqui que precisa começar a fazer o que é certo. Tem gente aqui que precisa resistir a uma tentação. Você precisa de fé para você resistir a essa tentação. Você precisa de fé para você dizer não ao pecado. Você precisa de fé para você romper um relacionamento abusivo, que você está envolvido nele e não sabe como sair. Você precisa de fé para você consagrar a sua vida para Deus.
Você precisa de fé para você manter-se casado e ser fiel à sua esposa, a esposa ser fiel ao marido. Você precisa de fé. Por que você não acredita mais? Deus colocou a fé dentro de você, porque você é filho dele, e você carrega o DNA dele, você carrega as características dele. Não aceite menos do que isso.